Então, o que a gente sabe é que a origem dos comportamentos compulsivos não tem uma causa assim, determinante, mas isso é importante para a gente entender que cada pessoa, então, vai se relacionar, né, de maneira diferenciada com relação às compras. Tá? Isso significa dizer, então, que vários fatores, né, a combinação desses fatores na nossa vida vai fazer, então, a gente ter uma alteração de comportamento mais significativa. Então, muitas vezes, a gente percebe que alguns alunos, alguns pacientes, eles têm ali uma dificuldade muito grande com a frustração. Então, a frustração, ela te coloca num ponto, né, de desequilíbrio emocional e faz com que você tenha necessidade de prazer ou aquela medida de alívio. Né? Então, falar de algumas questões que envolvem, né, a compra compulsiva, a compra sem nenhum tipo de planejamento, o que a gente sabe, né, e o Paulo vai explicar melhor para a gente, faz com que a gente realmente possa se endividar. Significa que, em especial, a gente não consegue fazer um planejamento, ter foco, né? Então, você, de repente, só vai pagar uma dívida, né? Ou você realiza uma compra ali. Naquele momento, pode até se tornar uma dívida. Então, é importante também destacar que é diferente a gente lidar com o prazer, a satisfação natural de comprar, tá? Isso é uma situação natural, vamos dizer assim. A gente entende que, socialmente, né, a gente foi evoluindo para esse tipo de ponto. A gente vai explicar melhor para vocês, né, também todo esse processo da necessidade da gente comprar, né, da gente ter, mas no geral é que o ser humano ele acabou então colocando como mais um ponto de satisfação na vida, né? Quando você compra, você tem ali um sonho realizado. Quem é que não quer ter um carro dos sonhos, né? Quem é que não quer ter uma casa dos sonhos, fazer aquela viagem dos sonhos, né, com toda a família? Então isso realmente é importante e é muito significativo a gente diferenciar essa satisfação natural que a gente tem de comprar, tá? De compulsão por compras. Então, a compulsão, quando ela se torna um transtorno, e aí eu entendo disso, porque em consultório a gente vê muito, a psicologia estuda isso efetivamente, a oniomania, que é o nome do transtorno, né? Que é voltado, então, para uma compra desmedida, compulsiva, isso realmente traz afetamento para a vida da gente. Então, ao longo de alguns treinamentos, de alguns momentos aí com muitas pessoas, a gente vem percebendo a real dificuldade de se livrar desse tipo de comportamento, né? Isso muitas vezes parece que já é muito habitual, ou seja, já faz parte de um jeito de ser. Então, um dos nossos grandes objetivos também é de conseguir fazer com que os nossos alunos tenham esse tipo de momento, né? De ressignificar, de mudar um pouco essa experiência, porque na maioria das vezes a gente contra pessoas que não conseguem algum tipo de desejo, né? Já tem algum tipo de intenção, mas ainda não consegue olhar para o dinheiro, ainda não consegue olhar para aquele tipo de estilo de vida que está vivendo, né? E conseguir simplificar, reduzir. A gente começa a falar aqui de diminuir, né, alguns gastos, muitas pessoas já têm dificuldade, porque o hábito é muito forte, o comportamento é muito forte. Então, falar de compra compulsiva, primeiro a gente tem que falar de comportamento, a gente tem que falar daquilo que no dia a dia você está fazendo, né? E por que você está tendo que comprar. Não é mesmo, Paulo? Sim, e isso é muito importante a gente saber, porque os hábitos compulsivos, eles vão gerando a partir de rotinas que a gente vai tendo. Então, isso pode gerar depois uma falta de controle imenso e a pessoa pode até entrar num processo de depressão, de tristeza muito grande, porque ela não consegue mais se controlar. Quando a gente dá um exemplo da seguinte forma, um gastador compulsivo. O gastador compulsivo é aquela pessoa que teve um pouquinho de dinheiro, ele não sabe se controlar e manter o foco que ele tinha traçado. Então, muitas vezes, a pessoa ela vai trabalhar com aquele hábito de, já que eu tenho, eu vou gastar todo. Já que eu tenho, então eu vou fazer tudo para compensar o meu sofrimento. Vamos supor, vou dar um exemplo. A pessoa ficou muito tempo sem poder ter uma receita diferente, sem poder ter um valor sobrando. E aí a pessoa ela pensa muitas vezes que ela se desgastou tanto para ter aquele valor, então ela merece mais do que ninguém gastar tudo de uma vez. Só que assim, ela não faz isso de forma racional muitas vezes. Ela faz isso para um tipo de alívio,
um tipo de satisfação e compensação. Como você falou, muitas vezes a pessoa, ela nem lembra do que ela conseguia fazer, na verdade. Ela criou uma nova perspectiva para ela, que foi: eu vou fazer esse hábito novo porque eu preciso compensar tudo isso que eu sofri, tudo isso que eu tenho passado. E aí ela pensa que ter um pouco de dinheiro e gastar aquele dinheiro que ela tem vai resolver muitas vezes a situação. E não é bem assim. Não é isso, Wallace? A gente acompanha já muitas pessoas, né, ao longo das últimas turmas aí. A gente percebe que tem sim esse envolvimento com uma recompensa, né, daquilo que está vivendo. É importante a gente entender que toda atitude, todo comportamento, ele é reforçado quimicamente, né? O que eu estou querendo dizer? O seu corpo, o nosso corpo, ele é ligado, né, com substâncias, tá? E todos esses hormônios, tudo isso traz para a gente uma sensação. Então, é muito comum a gente, o que a gente está chamando a atenção principalmente é: reconheça o quanto que para você isso hoje entra como uma prioridade. A compra, ela tem que ser entendida principalmente como uma etapa, né? Uma etapa de um processo. Então, quando você pensa, por exemplo, em negociar a compra, por exemplo, de uma casa, né? Você pensa que a compra, ela não é a realização final, né? Ela é uma etapa. Mas muitas pessoas têm naquele momento exato, né? No momento da compra, no momento da posse, no momento que passa o cartão, não é isso? Ela tem ali aquela sensação de poder, aquela sensação de, né, de recompensa, como eu falei. A gente está falando, então, de evidências científicas, né, que trazem para o nosso cérebro, né, trazem para a nossa interpretação de vida uma vida muito mais prazerosa, né, satisfatória. É como a gente poder comemorar, de repente, pessoal, um aniversário fazendo uma caminhada, né, fazendo, de repente, um lanche ali no parque, tomando uma água de coco, mas é isso que acontece, né? A gente tem, lógico, uma maneira cultural, a gente tem bolo, né? Tem festa, então a gente precisa ter também comida. Então é isso que eu estou querendo dizer, a gente celebra comendo, gera muito prazer, sem dúvida, né? E também momentos que não são tão felizes também são de alguma maneira, representados também com essa dose de prazer. Então a pergunta é: qual é a dose de prazer que as compras representam para você hoje? Porque se você só compra por prazer, é certo que logo você vai sentir culpa, se sentir arrependida. Né? Tem pessoas que, na hora já de estar passando o cartão, já está sentindo culpa. Muitas vezes continuam a compra porque tem vergonha, né? Porque quer assumir uma postura, porque quer, de alguma maneira, realmente finalizar ali com aquela experiência, com aquela compra. Mas o mais importante é a gente entender qual é o nível de compensação e onde é que essa compra, na verdade, ela entra na sua vida. Então, ter o hábito, por exemplo, de toda vez que você passa numa loja que você gosta muito dos sapatos, por exemplo, né? As meninas têm algumas manias, né? Tem alguns objetos que são desejados, né? Como sapatos. Para os homens, talvez os tênis, né? Algumas coisas assim. Então, homens também não precisam de ter, né, 30 pares de sapatos, né? E tem muita gente que também tem. Então, a questão é o quanto que aquilo que você compra hoje realmente é necessário, quanto aquilo ali te satisfaz. Né? A gente tem esse hábito de ter que gastar o dinheiro. Né? A gente fala muito sobre isso, sobre a necessidade que o ser humano se colocou de ter que ver a conta zerada. Né? É esquisito para muitas pessoas. Talvez você ache estranho isso que eu estou falando, que eu vou te falar. Mas muitas pessoas se incomodam de sobrar dinheiro na conta. Né, Paulo? Com certeza. E tudo isso veio, geralmente, do imediatismo que foi criado para aquela pessoa de saciar as dores que ela está sentindo. Nós temos aqui, trouxemos aqui, inclusive, eu tenho algumas perguntinhas aqui a fazer, só para poder fechar um diagnóstico, só inicial, uma coisa pequena aqui, que só para vocês terem uma ideia e dizer para a gente se faz sentido. Nós estamos chegando no final do ano, é um ótimo momento para que as promoções vão chegando, Black Friday e várias outras promoções estarão aí na porta batendo. Geralmente a gente recebe um dinheiro extra
que é um 13º, que são férias. Então, chega um dinheiro extra. Muitas vezes a pessoa está esperando aquela restituição do imposto de renda. Então, isso daí a gente já faz planos para eles. Só que muitas vezes esses planos são para compensar os prejuízos que a gente teve, prejuízos entre aspas, que a gente teve ao longo do tempo, do ano trabalhando. Nós nos esforçamos muito, então eu mereço isso. E aí, você chega, se depara com essas situações de promoções. Você se depara com as situações de que são irresistíveis as promoções. Só que você ainda está no processo de cura desse problema do mau hábito. E quando você está nesse processo, você precisa frear e fazer algumas perguntinhas para você. Tá? Primeiro, eu preciso desse bem que eu planejei comprar ou só quero para satisfazer uma vontade? Esse bem que eu vou comprar vai me deixar mais perto ou mais longe do atingimento das metas que eu tinha traçado lá no começo do ano? E aí, você pode também ir se perguntando para fazer o seu diagnóstico. Hoje, será que as suas dívidas estão te fazendo mal na sua relação com sua família, na relação com seus amigos do seu trabalho, na relação com seus amigos da sua vida social? Será que você tem vergonha de admitir que está devendo, inclusive vergonha de admitir para você que está nessa situação, mas você pensa que não pode fraquejar? Você sente que a sua reputação está sendo abalada por causa dessa situação que você entrou? Porque nós não podemos esquecer que as situações de endividamento, elas devem ser encaradas por autorresponsabilidade. Não importa se outra pessoa fez eu entrar nessa situação de endividamento. O que importa é que você poderia ter feito de uma forma diferente. E é isso que você precisa entender para poder aprender a sair dessa situação de uma vez por todas e não entrar. É ruim entrar numa situação dessa, porque a gente entra por vários motivos. Mas quando a gente sai pelo motivo principal, que é a liberdade, novamente, que a gente tem, e é sair dessa prisão. E aí, uma outra coisa, uma última pergunta aqui, que eu tenho para fazer, para você só fazer esse início desse diagnóstico os seus gastos com relação que te deixaram endividados, eu não falo nem que você está inadimplente, mas que te deixaram endividados, eles estão fazendo você se menosprezar? Quando você se olha no espelho, você fala, nossa, aquela quantidade de dinheiro que eu estou devendo, eu não sou ninguém perto disso. Nós não podemos nos menosprezar porque estamos devendo. Mas sim, nós temos que ter o verdadeiro entendimento de que as dívidas são uma consequência de uma situação que eu entrei. Então, ela é a resposta insatisfatória para a vida que eu vivi no passado, ou que seja curto prazo, que seja longo prazo, né, anterior. Mas agora eu preciso me reerguer e refazer todas as minhas contas. Colocar a cabeça no lugar. Não é isso mesmo, Wallace? Dessa maneira, a gente consegue ter, ou garantir, né, essa parte emocional mais forte, né, inteligentemente forte, a gente fala da inteligência emocional, e sem paralisar a nossa vida, né? A gente sofre, né, muitas vezes. Acho muito importante você falar da responsabilidade, né, para que a gente não se vitimize mais. A gente assume algumas coisas que parecem, né, que não são nossas, mas quanto mais você encarar isso daí, eu acho que vai te trazer mais força, né, para encarar. Então, se você deseja a mudança, se você reconhece que você está nesse processo, você está realmente buscando força para isso, não só para sair da dívida, mas eu quero, sabe, mudar isso, eu não quero ter esse comportamento enfraquecido, eu não quero ter que me frustrar de novo. Toda vez eu falo que eu não vou gastar e gasto. Toda vez eu falo que não vou comprar e compro. Toda vez eu falo que não vou usar o cartão e uso, né? Então, realmente isso é o mais importante agora, que você reconheça que, acima de tudo, você tem uma intenção, que você tem um objetivo,
e que você quer alcançar essa meta, né? Então, nosso objetivo é de te apoiar. Eu queria falar sobre alguns sintomas que muitas vezes, né, a gente já percebe durante muitos anos, né, também trabalhando com esse tipo de transtorno, de problema. O endividamento, pessoal, na maioria das vezes ele é uma consequência, né, de uma série de comportamentos que são assim mal elaborados, como a gente já falou aqui. Muitas vezes a gente está tapando um buraco aí da nossa vida e aí usa o crédito, usa o dinheiro como uma forma, né, de trazer satisfação e recompensa. Alguns sintomas são importantes, eu quero que você se concentre bastante. Muita atenção. O primeiro deles é, né, o descontrole financeiro mesmo durante as compras. Tá? Então, parece óbvio, a gente falou disso aqui o tempo todo. Então, basicamente, o primeiro sintoma é esse. Você sente mesmo uma falta de controle. Tá? Várias pesquisas mostram que o brasileiro ele tem esse comportamento de descontrole. Tá mais ou menos aí em 3%, mas a gente, assim como depressão, ansiedade, a gente não tem todo mundo que tem esse transtorno ou essas doenças, nem todo mundo se declara, né? A gente não tem como avaliar todo mundo do país, mas a gente sabe que tem uma estimativa grande, né? Sabe-se que são aí pelo menos 3% dos brasileiros, né, com descontrole financeiro, né? Sobretudo quando a gente fala dessa questão do crédito, né? Então, o descontrole financeiro durante a compra. Ou seja, eu vou comprar um e compro dois. Vou comprar um e compro, né? Compro aqueles packs lá de promoção, né? Leve 4, pague 3, né? Então, assim, você foi gastar um, né? Você acabou levando 4. Então, o descontrole financeiro é realmente um dos fatores, né, Paulo, de endividamento. O que a gente mais preza aqui durante esse processo é que você consiga atingir um comportamento, né, de consumir com clareza, com consciência. É isso que a gente quer buscar, é isso que a gente faz junto com vocês. O segundo sintoma, tá? Esse também é muito significativo, né? Muita atenção, porque talvez aconteça contigo. É quando você tem um hábito de comprar escondido das pessoas, tá? E eu destaco isso, por exemplo, dos familiares, que eu acho que principalmente eles deveriam ter noção, né, dos seus sonhos, dos seus objetivos, do que você faz. A eles sim, né, eu digo familiar ali no núcleo, né, na sua casa, o que você tem feito, quais são os seus objetivos financeiros, né? Então é muito complicado quando existe a mentira, e o comprar compulsivo, né, ele traz um pouco dessa característica aí também de ocultar, né, da família valores, objetos, né? Tem pessoas que realmente mentem, né, sobre os valores. A gente tem alguns pacientes que são ciclistas, por exemplo, aí, né, e a gente sabe no mundo do ciclismo que equipamentos são bem caros, então tem gente que fala que custou R$ 2.000, né, uma bicicleta, quando custou R$ 20.000, né? Então tem alguma coisa diferente nessa matemática aí, e a vida muitas vezes vai seguindo assim, né? A gente tendo essa necessidade de adotar, inclusive, esse tipo de comportamento como a mentira, né, como a omissão, para poder manter esse tipo de comportamento que é reprovável, né, pessoal? Não vale a pena a gente comprar escondido, né? O terceiro sintoma, esse também é muito importante, é o próprio desejo insaciável de comprar, tá? Esse tipo de desejo, ele é muito mais incontrolável do que a vontade. Tá? A vontade, ela acaba quando a razão consegue fazer o jogo ali, né, do equilíbrio, vamos colocar assim. Né? O desejo, não. O desejo não é só uma força de vontade, de que eu quero, eu posso, eu vou ter. Não é só assim, né? Eu quero, eu posso tudo. A gente sabe que não é só assim. Né? Mas o desejo, ele está muito mais ligado com essa experiência emocional, então, da falta, né? Como a gente já falou, de um processo emocionalmente instável, né? Então, a gente pode estar realmente com algum problema voltado para as compras, quando você tem desejos constantes e intensos. Tá? Um dos parâmetros, quando a gente diagnostica, e quando a gente aqui nos treinamentos faz uma análise, né, nesse diagnóstico, é a gente perceber o quanto esse desejo, na verdade, ele tem intensidade e duração, né, e o quanto que isso daí está significando a sua vida. Então, as pessoas, muitas vezes, estão vivendo as suas vidas simplesmente pelo desejo de comprar. Então, esse mês eu vou comprar isso, então eu quero que acabe logo o semestre para eu conseguir comprar aquilo, e a vida ela se torna assim, né? Muito mensurável, quando na verdade a gente tem que ter uma experiência também muito qualitativa disso tudo, né? Que os objetos eles não têm ali realmente o poder, né? Não deveriam ter de fazer com que a gente, enfim, né? Dependa necessariamente só disso, né? O quarto sintoma,
e esse também é muito importante, é quando a gente tem ansiedade e quando o nosso humor ele fica alterado, tá? Então, assim, talvez você fique muito tenso, muito ansioso, né? Saiu o novo iPhone, né? As pessoas ficam tensas, né? Já ficam ali buscando vender o seu celular, né? E aí tem todo um comportamento em prol de finalizar um objetivo, uma meta, e a ansiedade ela surge nessa expectativa, então. Tá? A gente pode achar que isso não acontece, não prejudica muitas pessoas, talvez não seja o seu caso, mas a gente cansou de ver pessoas, né, que colocam isso como uma meta. Tem muito a ver com o que a gente falou agora no outro sintoma, né, do desejo, e aí colocam realmente essa compra como um ponto muito significativo. Né? Então, tem propriedades químicas operando aí no seu cérebro, no meu cérebro. Quando você deseja algo, você precisa entender que isso daí vai mudar o seu humor. Tá? O humor é o seu temperamento. Então, se você se sente tranquilo, normal na maioria das vezes, começa a pensar então em alguma coisa que você vai comprar. Começa a pensar em alguma coisa que vai acontecer na sua vida e que você vai precisar então, né, determinar aí uma compra, uma atitude financeira, vamos dizer assim, uma transação. Isso vai te trazer ansiedade. E tem que trazer alguma ansiedade, porque faz parte, a ansiedade é uma emoção. Né? A gente vai projetar alguma expectativa e vai gerar emoção. Isso é fato. Né? Emoções geram sentimentos. Então, é decorrente, sim, de perturbações emocionais, quando a gente fica muito ansioso, né? Ou muito deprimido também, quando a gente comprou e aí se arrependeu, ou comprou e, enfim, de repente teve uma grande frustração com aquela compra, tá? O quinto sintoma é quando a gente realmente tem um aumento de desejo de comprar, né? E a gente se sente triste pela pressão. Então, o que esse sintoma diz para a gente na maior parte do tempo? Né? Que a gente tem uma relação muito íntima assim, entre essa vontade de comprar sem parar, né? E a felicidade. Então, quando eu tenho muito desejo de comprar, basicamente eu estou me projetando ali a minha realização. Né? Então, basicamente, eu só vou ser feliz se eu tiver aquele carro. Né? Eu só vou ser feliz quando eu morar em tal bairro. Eu só vou ser feliz se eu fizer tantas viagens por ano. Então, a nossa vida ela começa a ser estruturada dentro de um senso, né, de significado distorcido. Né? Então, na verdade, essas distorções conceituais, ou seja, onde o ato de consumir ele começa a lidar com o fato de você ser ou não feliz. Então, lidar com frustrações faz parte. Né? De repente, você está buscando lá uma roupa, talvez, não sei. Você foi lá convidado para um casamento e só tinha, né, do tamanho grande, não tinha do tamanho pequeno. Isso é uma frustração, né? Você viu lá aquela roupa e ao perguntar do seu tamanho, talvez você não pôde efetuar a compra porque não era o seu tamanho, logicamente. Né? E tem pessoas que realmente se sentem tristes. Isso é desproporcional do ponto de vista onde a compra, né, ela tem que ser uma oportunidade, uma das maneiras de você então compor, né, essa estrutura de satisfação, tá bom? Mas nunca felicidade, tá bom? E o sexto sintoma é quando a gente tem uma sensação, tá? Sintomas ligados aí ao fracasso, à derrota, à frustração, tá? Principalmente marcado após a compra. Por que após? Porque a gente está falando de sintomas de compulsivos, né? Ou de compradores que têm características, né? Esse espectro que a gente falou, ou seja, um jeito de ser mais compulsivo, pessoas que muitas vezes são ansiosas ou lidam, né, com ansiedade por meio do impulso, né? Então vão lá e compram porque simplesmente caem numa promoção, numa oferta, né, um gatilho mental onde diz assim, olha, né, 50% off é só hoje, né? E só tem 3 peças, né? Olha só, tem vários gatilhos mentais aí, né? Quando você sente então que se você não comprar, se você não fizer aquela compra naquele momento, você vai perder uma oportunidade. Né? Então, a sensação de fracasso, de tristeza, de desânimo, tá? Após uma compra, é um sintoma muito forte, tá? Da questão da perda do prazer, da insatisfação. Então, tem pessoas que compram, não conseguem satisfazer, e aí o que fazem? Compram mais, né? Continuam comprando. Então, a gente sabe de pessoas que acumulam algumas coisas, né? Muitas alunas, muitas pacientes já comentaram de ter vestidos, roupas, né? Muitas vezes que nem tinham tirado a etiqueta, por exemplo. Né? Alguns alunos também, homens também, tá? Homens e mulheres também são influenciados por isso. Sabe-se que realmente as meninas, né? O gênero
Aí o sexo feminino é muito mais influenciado, até porque a mídia, né, influencia muito a questão da compra. Mas os homens também, muitos alunos aí já falaram sobre nunca ter usado um tênis, né, nunca ter vestido uma jaqueta, achou bonito, mas não comprou, comprou e não usou, né? Então é muito importante a gente pensar que tipo de sintoma e quais sintomas desses que a gente descreveu fazem sentido para vocês.